Olá pessoal, eu sou Kevin e junto com minhas colegas Lauren e Mariana Tomedi, vamos apresentar o artigo de revisão literária sobre pacientes assintomáticos com risco de doença arterial coronariana. Bom, falando um pouco sobre as doenças cardiovasculares, nos Estados Unidos, a doença cardiovascular aterosclerótica é a principal causa de morte em homens e mulheres. Essa doença tem um período latente longo e assintomático, e acredita-se que medidas preventivas precoces e direcionadas seriam um grande benefício para reduzir a mortalidade e a morbidade. A prevenção da doença arterial coronariana tem sido tradicionalmente baseada na avaliação do perfil convencional de fatores de risco de um paciente. Essa avaliação é feita através de algumas escalas, como citados aqui no nosso slide. No entanto, esses fatores de risco são fortes marcadores populacionais, mas são maus discriminadores individuais da doença coronariana. E muitos desses indivíduos com um ou mais fatores de risco não sofrem nenhum evento cardíaco. Avanços recentes em imagem tornaram possível detectar aterosclerose coronariana subclínica. O score de cálcio da artéria coronária é um marcador de lesão vascular que se correlaciona estreitamente com a carga aterosclerótica geral. Os dados individuais derivados de exames de imagem fornecem informações prognósticas úteis para o manejo do paciente e podem complementar os atuais modelos de previsão de risco. Os exames de diagnóstico por imagem são utilizados apenas em pacientes assintomáticos e com risco cardiovascular elevado. Isso porque o objetivo da avaliação nos pacientes assintomáticos é aprimorar esforços preventivos direcionados com base no risco de cada paciente. O nosso primeiro exame, então, é a radiografia de tórax, que vai ser usada em pacientes assintomáticos como parte do exame físico de rotina e em exames pré-cirúrgicos. A radiografia de tórax, então, ela vai poder detectar anomalias insuspeitas nos pulmões e no tórax, avaliar a cardiomegalia, detectar cálcio coronariano e ainda servir como linha de base para medições futuras. A radiografia de tórax, ela vai retratar a presença de calcificações nas artérias coronárias, que são justamente indicativas de doença arterial coronariana. O fato é que essas calcificações coronarianas, elas são facilmente detectadas, elas ocorrem com frequência, aumentam com a idade e podem indicar lesões subjacentes graves. O fato é que existe essa associação, então, entre as calcificações do arco aórtico retratadas no exame e a doença arterial coronariana. A observação por fluoroscopia da calcificação das artérias coronárias é um método não invasivo que foi predominantemente utilizado no passado, como uma técnica de triagem para a doença arterial coronariana. A ocorrência da doença arterial coronariana em pacientes que se observaram calcificações nas artérias coronárias por meio da fluoroscopia já é consideravelmente maior do que naquelas que não foram observadas calcificações. Pacientes nos quais a fluoroscopia torácica detectou calcificações também apresentaram uma taxa de sobrevida significativamente inferior. O terceiro exame, então, é a tomografia computadorizada com score de cálcio nas artérias coronárias, que é um marcador comprovado da presença de aterosclerose coronariana e do risco de eventos cardiovasculares futuros. Ele vai ser útil na estratificação de risco e na reclassificação, uma vez que foi encontrada uma forte associação entre o score de cálcio e a mortalidade futura e eventos cardíacos adversos. Muitos estudos encontraram evidência para o uso prognóstico desse exame. Um desses estudos, então, que é o estudo do Coração de São Francisco, ele demonstrou que o ECAC previu eventos de doença arterial coronariana, independentemente dos fatores de risco. Eles descobriram, então, que qualquer quantidade mensurável de cálcio coronariano estaria relacionado, de forma independente, a eventos graves e leves. Outro estudo também, que é o Budofferol, ele demonstrou que o risco incremental, apesar de idade, gênero, etnia e fatores de risco cardíaco, na avaliação de dados de 25.253 pacientes assintomáticos, tiveram uma taxa de sobrevida ajustada em 10 anos, em uma taxa de 99,4% para um ECAC de 0 a 87,8% num score maior que 1.000. Além disso, outro detalhe importante é que o ECAC ele vai ser usado para estratificar e reclassificar o risco do paciente com mais precisão que os métodos tradicionais. Outros dois estudos recentes, baseados em grandes populações, também demonstraram que o ECAC tem uma alta taxa de reclassificação na corte de risco intermediário, o que apoia ainda mais o benefício da imagem nos casos subclínicos. Outro dado utilizado é o índice líquido de reclassificação, que no caso do ECAC é alto, e isso pode ser demonstrado a partir desses estudos, por exemplo esse, que avaliou mais de 5.800 homens e mulheres assintomáticos, em que o índice líquido de reclassificação foi de 25%, sendo que 23% dos pacientes com eventos foram reclassificados na categoria de alto risco e 13% dos pacientes sem eventos foram reclassificados na categoria de baixo risco. Outro estudo também, no caso esse com 5.000 homens e mulheres que foram acompanhados durante 5 anos, também assintomáticos, demonstrou um índice líquido de reclassificação de 24% e 19% nos grupos de alto e baixo risco, respectivamente. Sobre as recomendações para o uso desse exame, várias diretrizes sobre imagem de doença arterial coronariana aterosclerótica assintomática incluíram recomendações para o uso do ECAC. E o Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography, de 2010, constatou que o uso do ECAC é apropriado sim em pacientes assintomáticos de risco intermediário e em pacientes de baixo risco, mas com histórico familiar de doença arterial coronariana aterosclerótica prematura. E para finalizar esse slide, então, aqui à direita a gente tem uma imagem de uma TC com demonstração de cálcio coronariano e ali em cima o score desse exame.
A angiografia por tomografia computadorizada coronária, a CCTA, ela oferece uma avaliação não invasiva da permeabilidade das artérias coronárias, da condição das paredes arteriais e da presença de placas calcificadas ou não calcificadas, bem como da função ventricular. Além de inúmeros estudos unicêntricos, 3 ensaios clínicos multicêntricos investigaram a utilidade diagnóstica da CCTA de 64 portes e relataram a sensibilidade entre 85% e 99% de detecção de estenoses com mais de 50% de obstrução. No entanto, permanece incerto se a CCTA pode desempenhar um papel de prognóstico independente em relação à pontuação de cálcio das artérias coronárias e modelos de risco clínico na estratificação de pacientes assintomáticos e na previsão de eventos cardíacos futuros. Diversas pesquisas revelaram uma alta incidência de aterosclerose oculta em pacientes assintomáticos, o que pode ter implicações importantes no tratamento e no cuidado da saúde. Um estudo envolvendo 1.000 pacientes assintomáticos utilizou a angiografia para detectar a presença de doença arterial coronariana oculta e sua capacidade de prever eventos cardíacos adversos. Entre os pacientes sem sintomas foram identificadas placas ateroscleróticas em 22% dos casos, estenose com obstrução de pelo menos 50% em 5% dos casos e obstruções superiores a 75% em 2% dos casos. Surpreendentemente, 25% dos pacientes com estenose significativas inicialmente foram considerados baixo risco, de acordo com os critérios de avaliação de risco de colesterol tradicionais. Durante um acompanhamento de médio prazo de 17 meses, todos os eventos cardíacos ocorreram em pacientes com a doença arterial coronariana detectada por angiografia. Outro estudo retrospectivo envolvendo 451 pacientes assintomáticos demonstrou que a angiografia conseguiu reclassificar o risco cardiovascular previamente considerado intermediário ou alto para um nível mais baixo em 48% dos casos. No estudo de Russo et al. De 2010, que envolveu pacientes com suspeita de doença arterial coronariana não documentada, a angiografia forneceu um valor prognóstico adicional, além do modelo clínico de risco padrão acrescido da pontuação de cálcio, destacando então a presença de placas nas artérias coronárias independente de serem classificadas ou não, mostrando ser um indicador significativo na prevenção de eventos cardiovasculares. Resultados de estudos do score de cálcio e da angiotomografia coronariana demonstraram que pacientes com uma doença arterial coronariana oculta podem ser classificados incorretamente quando são usados os algoritmos de estratificação de riscos convencionais. No caso de pacientes com sintomas, a tomografia computadorizada é capaz de prever eventos futuros de maneira independente, e as evidências sugerem que ela pode oferecer uma estratificação de risco mais precisa em comparação com os métodos tradicionais de pontuação. Para pacientes sem sintomas, o score de cálcio também se mostra útil na estratificação e reclassificação de risco, superando o método tradicional. Quanto ao uso da angiografia em pacientes assintomáticos, ele ainda é motivo de controvérsia, principalmente devido à exposição em doses mais elevadas da radiação, custos adicionais e ao risco de contraste nefrotóxico. No entanto, a angiografia tem o potencial de fornecer informações valiosas que vão além do que é obtido por meio do score de cálcio. É importante notar que, de acordo com o resumo executivo de diretriz de 2010 da ACCF, a angiografia não é recomendada para avaliação de risco cardiovascular em adultos sem sintomas. Novas técnicas, como uma abordagem prospectiva, estão sendo utilizadas para minimizar a dose de radiação. Porém, embora essas técnicas sejam promissoras, em certas situações não são ideais, como em pacientes com excesso de peso, idade avançada ou arritmias cardíacas, que podem se beneficiar de uma abordagem mais retrospectiva, que permite a avaliação das artérias coronárias em várias fases do ciclo cardíaco. Em todos os casos, o médico encarregado ele deve selecionar a combinação apropriada de configurações para obter um exame diagnóstico com a exposição à radiação mais baixa possível. A ressonância magnética cardíaca é um meio preciso e confiável para avaliar a anatomia cardíaca e a função ventricular. Progressos recentes têm demonstrado que é um excelente método para avaliar a isquemia e o infarto do miocárdio. Pacientes com resultados normais têm um risco muito baixo de desenvolverem eventos cardíacos futuros. A ressonância magnética da parede coronária pode aprimorar a estratificação de risco, quantificando a carga subclínica de placas ateroscleróticas coronárias. A ressonância magnética também detectou o remodelamento arterial positivo em homens e mulheres assintomáticos que tinham aterosclerose subclínica. A cintilografia de perfusão miocárdica pode detectar isquemia miocárdica silenciosa, mas tem limitações em detectar aterosclerose precoce ou subclínica. Pacientes submetidos à cintilografia de perfusão miocárdica que não apresentam isquemia induzível têm uma taxa de eventos cardíacos muito baixa nos anos seguintes. O uso da cintilografia de perfusão miocárdica em indivíduos assintomáticos com risco intermediário é eficaz para a detecção da doença arterial coronariana e a estratificação de risco. Sendo assim, a imagem de perfusão magnética sob estresse é indicada para avaliação de risco em adultos assintomáticos que têm diabetes ou adultos assintomáticos com histórico familiar de doença cardíaca congênita. Já a ecocardiografia sob estresse pode ser usada para rastrear pacientes assintomáticos de alto risco, sendo comumente usada antes de cirurgias não cardíacas importantes. Dados prognósticos da ecocardiografia sob estresse podem ser usados para estratificar o risco dos pacientes. Sendo assim, após um ecocardiograma normal, as taxas de sobrevivências livres de eventos cardíacos foram demonstradas no estudo como após 1 ano 99,2%, após 2 anos 97,8% e após 3 anos 97,4%.
Bom, apesar desses resultados, o estudo do artigo demonstrou que a ecocardiografia sob estresse não é indicada para avaliação de risco cardiovascular em adultos assintomáticos de baixo ou médio risco. Para as considerações finais, então, a gente concluiu que os avanços recentes em imagem tornaram possível detectar aterosclerose coronariana subclínica, e várias modalidades de imagem podem ser usadas para avaliar pacientes assintomáticos com risco elevado de eventos cardiovasculares futuros. O objetivo da avaliação em pacientes assintomáticos é justamente aprimorar esforços preventivos direcionados com base no risco do paciente. Por fim, e concluindo, em pacientes de baixo risco, todas as modalidades foram consideradas geralmente não apropriadas, mas o painel comentou que o ECAC pode ser útil em pacientes de baixo risco com uma forte história familiar de risco coronariano. Já em pacientes de risco intermediário, o ECAC foi considerado geralmente apropriado, pois pode ser usado para estratificar e reclassificar o risco do paciente com mais precisão que os métodos tradicionais. E em pacientes de alto risco, determinou-se que o CCTA e estudos de estresse e repouso usando ressonância magnética computadorizada, tomografia computadorizada de emissão monofotônica e imagens de perfusão magnética sob estresse e ultrassom podem ser apropriados.